Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Vamos para mais um texto da Palavra de Deus. João capítulo 12, versículo 3 diz assim: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Vamos lá. Quando Jesus agora, simplesmente neste local, ele está indo ali para uma ceia. E ele está indo ali antes da Páscoa. Só que Betânia é um lugar que foi marcado por milagres. E toda vez que eu me deparo com um lugar aonde o poder de Deus já se revelou, a minha mente nunca mais será a mesma. E o texto no versículo 1 diz que o próprio Lázaro estava ali. Foi aquele que ressuscitou entre os mortos. Então você vê que a ida de Jesus a Betânia após a ressurreição já faz o texto exaltar que esse Jesus já não era só visto como o homem que andava e curava, mas o homem que ressuscitava. Betânia agora é uma cidade que torna-se muito conhecida por causa do milagre do irmão Lázaro. Que isso, irmão Murilo? O milagre é de Deus. Não, o poder e a glória é de Deus. O milagre foi na vida de Lázaro. Então agora Betânia, pensa comigo. Se Betânia tinha uma população incrédula, parte dela não era mais. Se Betânia tinha uma população que debochava das coisas de Deus, parte dela não debochava mais. Você vê que certos processos na minha vida e na vida daqueles que realmente querem servir a Deus são necessários. E agora, quando Jesus retorna a Betânia, você vê que Jesus tinha uma convivência em Betânia, porque ele já havia ido lá para sentar. Maria aos seus pés ouviu, Marta arrumava a casa, ele era íntimo de Lázaro. Só que agora a ida de Jesus antes da Páscoa já é um sinal do que vai acontecer com ele na cruz. Só que antes da cruz, toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento. E você vê que Betânia agora não é só mais uma cidade que mora alguém que conhece Jesus. Toda vez. E quando eu falo de cidade, pode ser a tua casa, espiritualmente falando. Toda vez que o poder de Deus se revelar na tua casa ou nos teus parentes, ou em alguém muito próximo a você, aquele lugar não será mais o mesmo. Você vê que em momento nenhum o texto diz assim, ó, e Betânia se santificou. Não. E Betânia largou o pecado. Não, mas Betânia, Jesus foi em Betânia, versículo 1, na cidade daquele Lázaro, e Lázaro estava lá, aquele que ressuscitou. Você vê que o texto, quando ele é direto em colocar o que aconteceu, é porque mudou. Betânia era uma coisa antes, aleluia, antes de Jesus pisar lá e fazer o milagre era uma coisa, depois era outra. E é essa a questão. Quando Jesus comparece a algum lugar e faz algo, aquele lugar não é mais o mesmo. E nós temos essa dificuldade. Então agora Betânia não recebe Jesus como eles receberam um dia. Já está morto. Pra quê? Pra quê? Não vai ressuscitar, já está há 4 dias, já cheira mal. Essa Betânia de agora, os moradores, quando bate o olho em Jesus, agora é: lá vem aquele que ressuscitou um homem. Pensa comigo. Todo lugar que Jesus opera pode ser dentro de uma varanda, pode ser dentro de um quarto. O poder de Deus ali não é invalidado. O que eu estou querendo dizer é que a ressurreição do Lázaro não foi só um mover de Deus. A própria Bíblia diz no capítulo 11, nós já vamos entrar no outro, que muitos creram no Senhor. Então você vê que o propósito ali era mudar o rumo espiritual daquela cidade. Então agora, quando Jesus
Chega àquela cidade, o texto já é bem claro que Lázaro estava ali, outros também estavam, Maria também estava. Então você vai ver que agora o povo não quer simplesmente chegar lá para fingir que estava chorando a morte de alguém. O povo agora vai se direcionar num lugar porque está ouvindo dizer, ali tem alguém. E o que Deus me trouxe aqui para te dizer, antes de eu entrar na revelação da palavra é, se eu operar na tua vida, não tem como você ser o mesmo. Não tem como você viver na mesma vida, não tem como você fazer as mesmas coisas. Sinais haverá da mudança. Sinais haverão da mudança. Vem sinais, mesmo que você tenta ser discreto, dar glória a Deus no teu jeito e dizer muito obrigado. Ainda que você não dê um grande culto e ações de graça, agradecendo a Deus pela ação que Deus fez de te alcançar, te operar ao teu favor, mas não adianta. Betânia agora é a cidade que Jesus tirou o morto de dentro da tumba. E Jesus não foi lá meter a mão. Jesus anunciou, Lázaro. Mas, irmão Murilo, você leu Maria. Mas você vai entender. Agora o texto vai dizer que nesta reunião, e o texto é bem claro, antes da Páscoa, você vê que Deus não só faz o milagre, mas Deus entrega sinais. Porque Jesus está andando em Jerusalém, Judéia, Galiléia e cidade, dizendo, olha, eu vou ser entregue na mão dos homens. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. E o povo não entendia muito, eu quero te dizer. Para de olhar só para o milagre. Após o milagre vem sinais de acontecimentos que talvez não sejam muito bons. Às vezes tu viveu um milagre naquele dia, mas Deus está te dando já um sinal através dessa palavra dizendo, desperta, desperta. E agora Maria pega o seu salário, que é isso? Ela compra uma essência mais cara, que valia por 1 ano de trabalho, e vai derramar aos pés de Jesus. Um ato de extrema. Quem reconhece isso somente como adoração precisa ler a Bíblia. Isso aqui é uma extrema adoração. Porque quando ela dá uma essência a Jesus de 1 ano de trabalho caríssimo, lembra que para ela dar esse valor, ela teve que se planejar. Ninguém oferece uma extrema adoração do nada. Vamos parando com essa história. Até para Deus se revelar no meio do povo, ele disse, santifica, Moisés, o povo, porque amanhã... Vamos parar com essa história. Aí hoje eu levantei disposto a adorar a Deus diferente. Beleza, mas tem um preparo, tá? Primeiro, Deus é santo. Segundo, a adoração não pode ser de qualquer maneira. E quando eu falo de adoração, eu falo de vida. Porque a mesma Maria que questionou há um tempos atrás, ela era a mesma que estava derramando, ouve bem, derramando o que ela tinha de melhor. Olha o texto. Eu vou ler de novo. Então Maria, tomando uma língua de unguento de nardo puro, de muito ungiu os pés. Vamos lá. Ela cumpre aqui um dos costumes da época. Por quê? Se ungia os pés, se lavava os pés, as mãos e a cabeça. Os pés se lavava quando eu reconhecia que você era um mestre, um sacerdote. As mãos eu beijava quando eu entendia que você tinha uma autoridade espiritual. E a cabeça... quando você era um rei e visitava a minha casa. Quando ela está simplesmente ungindo os pés de Jesus, ela está dizendo, eu reconheço que aqui a autoridade é você. Só que, lembra que Betânia não era mais o mesmo lugar? Eu quero te dizer, volta no lugar onde um dia Deus se revelou para você. Só que tu não pode oferecer a mesma coisa que um dia tu ofereceu. Ofereça o que tu tem de melhor. Porque o Senhor sabe. E agora quando Maria derrama e enxuga com os seus cabelos. Na época tinha tecido, tá? Tinha pano pra fazer isso. Só que quando ela confirma o ato de adoração dela, quando ela enxuga os seus cabelos, ela tá querendo dizer, eu não estou te dando somente uma essência. Eu estou te dando o meu ser, a minha adoração. E a palavra de Deus hoje para alguém é, o que tu está me dando tá pouco. Eu sei que tu pode me oferecer mais e eu quero mais. Dá o que tem maior valor para você. Tá? Pensa nessa palavra.
Dá o que tem maior valor para você e não é dinheiro. Tem coisa que você pode dar para Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus.